Fala meu povo. Pro vídeo de hoje, escolhi um dos personagens clássicos quando o assunto são mutantes, e que embora tenha sido criado com o propósito de ser um adversário do Punho de Ferro, acabou se tornando talvez o maior arqui-inimigo do Wolverine e um dos vilões mais brutais da editora. Então vamos falar dos feitos do Dentes de Sabre, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Victor Creed nasceu e cresceu no Canadá, e despertou sua mutação ainda criança, quando acabou fazendo um dos seus irmãos ir jogar no Vasco por acidente em uma briga por um pedaço de torta. Esse incidente fez seu pai prender Victor no porão por anos, o enxergando como um demônio e lhe tirando os dentes afiados, resultantes da sua mutação, toda vez que se regeneravam. Porém, passando o tempo, Victor conseguiu se libertar ao mastigar sua própria mão, e ao ver seus pais, a história não terminou bem para eles. Porém, embora o mutante fale que seus pais foram de Vasco, o único que ele fez mesmo ir de arrasta foi seu pai. Quanto à sua mãe, ele a poupou e até garantiu que ela vivesse uma vida confortável, até ser diagnosticada com câncer e falecer em um hospital. Agora solto no mundo, Victor Creed ia de um lugar para o outro, e aqui que entra a origem do ódio entre ele e o Wolverine, porque acontece que o Creed tinha dois irmãos, Sol e Clara Creed, que saíram de casa por conta própria para se manter longe do Victor. Esses irmãos, também mutantes com poderes semelhantes aos do seu outro irmão, capturavam animais para o circo, que viravam experimentos do Senhor Sinistro. Numa caçada, encontraram Logan isolado e o levaram ao circo, depois ao laboratório do Sinistro. Clara se afeiçoou a Logan e convenceu Sol a libertá-lo. Só que ele, com ciúmes, entregou a posição deles ao Sinistro, levando a um ataque onde Logan, tentando fugir, feriu acidentalmente Clara, mas ela se recuperou pela sua mutação. Quando Wolverine foi atrás do cientista, Sinistro informou ele que foi o irmão que entregou a localização dos dois, e furioso ao saber que Sol os traiu, Wolverine fez ele conhecer o Criador ao afogar ele em um tanque de testes, o que encerrou de forma tensa e amarga sua relação com Clara. Anos depois, Victor procurou Clara, descobriu que Sol morreu e jurou vingança. Ele encontrou Wolverine num bar poucos anos depois, onde perceberam semelhanças, e quando Silver Fox, esposa de Logan, apareceu, Creed viu sua fraqueza. No aniversário de Logan, Victor finalizou Silver Fox, e ainda por cima, disse feliz aniversário, e desde então, sempre que se encontravam eles lutavam, muitas vezes porque Victor aparecia todo aniversário de Logan para atormentá-lo, ou porque se encontravam por acidente nos seus trabalhos pro governo. E daqui pra frente, temos uma das maiores e mais brutais rivalidades dos quadrinhos, e adotando o codinome de Dentes de Sabre, Victor Creed se tornou um dos vilões mais antigos e marcantes para diversos personagens, mas sempre dá um tormento maior pro Wolverine, e mesmo tendo tido momentos onde ficou menos maligno, e até se importado de verdade com algumas poucas pessoas, ele é, na maior parte do tempo, um vilão incorrigível. Agora que sabemos quem é, vamos aos poderes. Um detalhe que devemos ter em mente, é que o Dentes de Sabre teve sua condição e poderes aumentados em algumas ocasiões. Para ser mais específico, a primeira vez foi quando ele foi capturado pela empresa do seu filho, um empresário antimutante, e a segunda vez foi quando ele se juntou ao programa Arma X em 2001. Então, quanto mais atual os feitos do personagem, mais extremos serão. E outra coisa, é que o Victor já teve adamantio implantado nos seus ossos como Wolverine. Na primeira vez, aparentemente foi pelo governo, mas ele perdeu o metal pelo Apocalipse, que transferiu pro Logan quando ele teve o material retirado dos seus ossos, e depois, o adamantio foi reimplantado por um favor prestado pelo Gambit, só que os anos passaram e não ficou totalmente claro se ele mantinha o metal no corpo, até que, numa edição mais recente, durante uma conversa com o Wolverine, o Creed deu a entender que seu esqueleto ainda era ligado ao metal indestrutível, quando observou que dois ciborgues tinham mais metais do que ele e o Logan, mas vindo dos quadrinhos, não vamos nos surpreender com inconsistências. Começando por um atributo notório, vamos analisar sua força. O Dentes de Sabre tem uma super força num nível não muito especificado, e ao mesmo tempo que mostra ser uma força, digamos, baixa para os padrões dos quadrinhos, ele também mostra que não é uma boa ideia subestimá-lo, e nesse campo, o Victor se mostra melhor e mais forte que o Wolverine. Desde antigamente, ele já podia lançar pessoas longe durante uma luta, destruir paredes de concreto na base do murro sem problemas, já partiu uma árvore ao meio com um golpe, se livrou de amarras de pedra e ferro, e só a pressão dos seus dedos afundou um pouco a superfície de um avião. Agora, como feitos que provam que ele realmente é bem forte, ele já rompeu um campo de força que, segundo Forge, era o bastante para conter um elefante louco, levantou um aparelho de ar-condicionado que era desse tamanho aí, e logo em seguida levantou dois homens do chão, e usou os dois para baterem um no outro como se fossem bonecos, ergueu uma porta de contenção com um braço, com uma mão só, levantou um carro e não pareceu se esforçar muito para isso, e numa luta contra a Capitã Marvel, Dentes de Sabre pegou uma viga de metal para usar como arma, e quando ele foi acertar a Danvers, ela conseguiu parar a viga, só que o Victor botou tanta força no golpe, que quando foi interrompido, a viga metálica se entortou inteira, a própria heroína se impressionou com a força que o Creed usou antes de nocautear ele. Quanto à durabilidade, outro campo que esse cara se destaca.
Desde antigamente, o personagem mostra que durante suas lutas, pode atravessar paredes e nem parece se incomodar, já tancou golpes de gente como o Homem-Aranha e Luke Cage, numa luta contra Miss Marvel, que no caso aparenta estar mais fraca que seu eu habitual, foram precisos vários golpes dela no pescoço do Victor para finalmente nocautear ele. A própria Danvers disse que os músculos dele pareciam com cabos de aço, foi amassado por um golpe da vampira, já teve uma van jogada em cima dele, que ainda fez seu corpo quebrar uma cerca de tijolos, mas permaneceu consciente e já estava se levantando, durante uma briga com agentes aprimorados, onde recebeu uma rajada ótica de energia e caiu de um prédio. Ele ainda estava falando, mesmo depois de formar uma cratera no chão, e se mexeu um pouco antes de finalmente acabar desmaiando. Conseguiu suportar ser incendiado e eletrocutado mais de uma vez, o que mesmo tendo doído, não deu ferimentos tão graves, suportou os ataques do Ciclope, e mesmo quando é atingido por balas, ele parece sentir dor, mas não o bastante para ser impedido de continuar lutando, embora isso se deva ao seu fator de cura, já que sua pele não é impenetrável. Agora, como feitos extremos, uma vez o Gambit lançou uma das suas cartas explosivas e o Creed acidentalmente comeu uma delas, o que lhe causou danos internos significativos já que elas explodem, e ainda de pé, ele tancou mais 3 dessas cartas antes de finalmente cair no chão, só que pouco depois ele já estava pronto para a luta de novo. Beleza, aqui ele se recuperou pelo fator de cura, mas não ter explodido por inteiro é mérito da durabilidade do seu corpo. E para fechar com chave de ouro, o Dentes de Sabre já aguentou ser feito de panqueca pelo Amadeus Show quando estava transformado em Hulk, e aqui dá pra ver que o Amadeus estava meio chateado. Só que mesmo depois de receber tantos golpes, o Creed estava consciente, falando, e já se levantou assim que a surra acabou, o que é bem considerável. Beleza, esse não é o Hulk do Bruce Banner, e provavelmente nessa ocasião, era em um período que o Creed estava com adamante nos seus ossos, mas não podemos subestimar o Amadeus. Na sua forma Hulk ele já tirou sangue do Thor e trocou golpes com o Hulk clássico, então ele é no mínimo bastante forte. Já na parte de vigor físico, o Victor ainda se destaca, junto com o Wolverine, eles lutaram juntos por um dia inteiro contra vários adversários, e nas suas próprias palavras, lutou contra um cara pelo menos tão forte quanto ele por um dia todo. Quanto à resistência mental, sua mente tem uma resiliência bem notável contra ataques mentais e ele costuma demorar para ser afetado contra esse tipo de poder. A própria Psylocke demorou um certo tempo para finalmente acessar sua memória e descobrir por que o Victor estava lutando contra o Wolverine numa ocasião. Tancou ataques mentais do próprio Professor Xavier, e quando estava reunido com os membros de Krakoa, a Emma Frost começou a entrar na mente do Victor para fazer ele calar a boca, e ainda que ele tenha começado a sentir os efeitos, o Creed só ficou quieto mesmo quando a Jean Grey também deu comandos telepáticos. Quanto a se curar de ferimentos, sabemos que o Dentes de Sabre sempre foi referência com seu fator de cura que, conforme foi mostrado ao longo dos anos e veremos aqui, tá pelo menos no mesmo nível do Wolverine. Ele já se curou de ferimentos de balas em instantes, para não dizer que foi quase na mesma hora. Sua pele e músculos se regeneravam conforme ele retirava uma faca do seu ombro. Depois de ser perfurado por vários tentáculos de metal, já estava se levantando e o sangramento começou a parar. Se um dos membros do seu corpo forem cortados, ele pode recolocar e usá-los novamente em momentos. E cortes das garras do Wolverine desapareceram em segundos. Já nos seus feitos extremos de regeneração, quando ele estava pilotando uma nave com o Logan e ela caiu, rolou uma grande explosão, só que, mesmo os dois estando bastante debilitados, com vários músculos e tecidos faltando pelos danos, os dois mutantes estavam de pé lutando um contra o outro, e quando a tempestade interveio parando a briga, tanto o Dentes de Sabre quanto o Wolverine já tinham se recuperado da maior parte dos ferimentos. Isso aqui é absurdo. E se liga nessa situação, quando Victor estava sendo mantido prisioneiro do auto-evolucionário, o cientista usou telecinese e tirou literalmente todos os nervos do Creed, tanto que deixou eles no mesmo formato do corpo do mutante, e mesmo depois de ter passado por uma situação extremamente dolorosa como essa, o Creed ainda estava consciente e seu corpo estava se curando. É no mínimo muito impressionante o cara continuar vivo depois de ter parte de um dos sistemas corporais arrancado. Pela sua regeneração em nível celular ser tão alta, nas suas próprias palavras, ele é imune a doenças, e suas células já curaram um cara que estava sendo afetado por um vírus que absorvia poderes. No quesito idade, o Creed até envelhece, só que bem lentamente, tanto que para um cara que nasceu em algum momento no século XIX, ele mantém uma aparência jovem, mesmo quando um adversário envelheceu o Creed para ter 10.000 anos de idade, o mutante continuou lutando firme e forte. Seu metabolismo acelerado também o torna bem resistente contra sedativos e outros químicos, tranquilizantes intramusculares para cavalos, em dosagem tripla, só deixaram ele lento. Quando fez 10 refeições em 24 horas, todas com sedativos, ele não foi nocauteado, e também já se escondeu numa caverna cheia de gases letais para humanos, justamente porque seu fator de cura lhe daria a chance de lutar lá sem equipamento. Na velocidade, ele é bastante ágil. O Dentes de Sabre consegue ser bem rápido, conseguindo acertar um golpe tanto no Wolverine sem ele reagir, quanto no próprio Homem-Aranha. E sabemos bem que Peter Parker é sinônimo de velocidade. Já atingiu o Demolidor de surpresa, mesmo com o Vigilante sabendo da presença do vilão. Provou mais de uma vez que pode evitar balas, seja numa distância curta ou longa, e já conseguiu atacar vários agentes de uma vez antes deles conseguirem atirar. Há agora ocasiões que mostram como o cara é muito rápido. O Victor teve uma luta contra o Noturno, onde foi o Kurt que levou vantagem, mas mesmo com seu adversário se teletransportando, o Dentes de Sabre finalmente se adaptou ao estilo de luta do outro mutante, e conseguiu acertar um golpe em cheio no Noturno.
Com um salto, ele também salvou a Mística de uma queda considerável, e durante uma fuga em que ele carregava um filhote de tigre, para ganhar tempo, o Creed começou a correr, lançou o tigre para cima, deu um mortal e conseguiu parar o robô que estava atrás dele, e ainda por cima pegou o filhote de tigre antes de cair no chão e em segurança. Nos sentidos, ele sempre se destacou. O Victor tem sentidos aguçados bem potentes, que funcionam num grau também semelhante ao Wolverine. Na visão, ele pode enxergar no escuro tranquilamente, pode ver no espectro infravermelho. Quando via alguém por um binóculo, ele conseguiu enxergar perfeitamente, sendo que um dos seus parceiros, que também estava usando o binóculo, disse que não conseguia enxergar nada porque a tempestade de neve da região bloqueava a visão. E olha que apelão, quando segurava duas pessoas na distância de um braço, ele viu, pelo reflexo da pupila de uma das pessoas que ele estava segurando, um atirador se preparando para dar um disparo, e ele conseguiu reagir a tempo de evitar ser atingido. No olfato, o Creed já farejou corretamente e soube que o Ciclope e o Cable estavam se aproximando, e ainda sabia que tinha mais duas pessoas que ele não conhecia. Pelo aroma, soube identificar a diferença entre o Fera e uma versão alternativa maligna desse mesmo personagem, conseguiu farejar um cara a 2 quarteirões de distância, sentiu o cheiro de um tipo de gás muito específico antes mesmo dele ser informado sobre esse produto, conseguiu rastrear o Homem-Aranha só com um pedaço do seu traje. Rastreou a Mística mesmo quando ela estava no meio de uma multidão, detectou o Senhor Sinistro quando ele estava disfarçado, e, pelo cheiro, soube que, no andar de cima do armazém que ele estava, tinham agentes armados. Na audição, embora tenha menos feitos do que dos outros sentidos, ele também mostrou bastante sensibilidade, já que conseguiu ouvir um alvo através de uma placa de metal e uma parede de concreto. Uma das coisas que deixaram o personagem bem marcante, vamos falar das suas garras e presas. Só os dentes e mandíbula do Victor já provaram que são fortes o bastante para ele quebrar uma faca literalmente na mordida, mas são suas garras que causam estrago de verdade, que às vezes são retratadas com adamantio, às vezes não, mas sempre foram maiores e mais fortes do que as de uma pessoa ou até um animal como um tigre ou leão. Elas são resistentes o bastante para quebrar concreto, cortar metal de armaduras, danificar um sentinela, cortar a teia do Homem-Aranha, que não é danificada por qualquer material, e já fez até sucos no capacete do fanático, o que é algo bem extremo dado a sua durabilidade. Na inteligência, podemos nos surpreender. Geralmente, quando pensamos no Dentes de Sabre, a imagem que nos vem na mente é só um vilão arrogante, com músculos e não costumamos pensar nele como um cara que faz muita coisa além de estraçalhar quem ele quer, mas é justamente essa impressão que Victor Creed quer nos dar, porque na verdade ele é muito mais inteligente do que a grande maioria das pessoas acha, o que ele usa a seu favor. Creed já se provou inteligente o bastante para hackear sem muitos problemas bancos de dados do governo para conseguir informações confidenciais, o que já é muita coisa, mas ele também se mostrou um cara muito observador, estratégico e manipulador. Como um primeiro exemplo disso, vamos ver quando o Dentes de Sabre encontrou o Senhor Sinistro. Aqui, o Nathaniel estava criando um exército de seres com poderes que ele mesmo desenvolvia. Creed notou que, embora Sinistro fosse obcecado por telepatas, nenhum de seus soldados tinha esse poder, e Victor concluiu que era porque a telepatia é difícil de controlar. Quando percebeu que o Sinistro havia, de fato, dado telepatia aos soldados, ele usou um aparelho, dado pelo cara que lhe contratou, que transmitia seus pensamentos diretamente para os super-humanos artificiais. Como eles tinham pouco controle sobre seus poderes telepáticos, o exército de Sinistro ficou paralisado e desmontado, e o cientista bem surpreso. E agora como outro feito, com certeza o mais diabólico, foi quando o Dentes de Sabre e o Daken, filho do Wolverine, estavam na Irmandade de Mutantes do Mal. O que houve aqui foi o seguinte. Eles e a Irmandade sequestraram o clone mais jovem do Apocalipse, no caso, Evan Sabanur, na intenção de que, já que o verdadeiro Apocalipse tinha ido de arrasta, queriam fazer com que seu clone mais jovem se transformasse no vilão mutante. Essa situação, logicamente, fez o Wolverine e mais alguns mutantes entrarem em conflito com a Irmandade, para salvarem o Evan e impedir que ele se tornasse maligno. Isso ficou tão extremo que o Lobo e seu filho Daken partiram pra porrada, e para salvar tanto o Evan quanto o resto dos mutantes, Wolverine se viu obrigado a terminar a luta da pior forma e acabou fazendo seu filho ir jogar no Vasco numa poça d'água, já que sem oxigênio, ele não poderia se curar. Porém, quando a luta acabou, o Victor apareceu, e revelou que todo esse plano de fazerem do Evan um vilão na verdade era uma ideia, porque assim, ele tinha uma chance de manipular o Daken, só para colocar ele numa situação da qual ele acabaria lutando contra o Wolverine, e sabendo que o Logan iria impedir um novo mutante de se tornar o Apocalipse, Creed realizou seu objetivo, dando ao Wolverine uma ferida que ele não poderia curar. Felizmente, o Daken ressuscitou um tempo depois, mas vimos como o Dentes de Sabre consegue ser maquiavélico e cruel quando quer. No combate, ele é ainda mais perigoso. Por ter décadas de experiência em lutas, e também ter sido treinado por agências governamentais, o Victor é um lutador muito habilidoso e letal. Prova disso é ele ter lutado inúmeras vezes contra o Wolverine ao longo dos tempos, e também deu problemas pro Punho de Ferro, um dos maiores lutadores da Marvel. Na trocação, ele é bom ao nível que venceu o Logan várias vezes desde que se conheceram, mas aqui, temos um detalhe importante.
O que ocorre é que mesmo Victor sabendo lutar de verdade e sendo um cara habilidoso, na hora da porrada, ele age de forma mais animalesca e instintiva, preferindo ser mais brutal do que usar realmente as técnicas que conhece, e é justamente essa brecha que permite ao Wolverine e outros lutadores vencerem o Creed. Tanto que o Logan já derrotou várias vezes o Dentes de Sabre porque usa mais a mente do que a raiva, abordando ele de uma forma mais estratégica e tática. Nas fraquezas, ele tem algumas preocupações. Seus sentidos aguçados podem ser explorados, pois um aparelho de ultrassom fez sentir muita dor até não se mexer. Outra coisa é a lâmina Muramasa, uma espada ligada à alma do Wolverine, e pode diminuir significativamente o fator de cura, podendo fazer ele ir de arrasta, como ocorreu com um clone dele em uma luta contra o Logan, que é onde entra outra fraqueza, a decapitação, porque sem a cabeça, o cérebro não envia sinais para o corpo e o Victor não conseguiria se curar. O metal carbonádio também reduz seu fator de cura, não tanto quanto a espada mágica, mas ainda é um problema. Ao todo, meu povo, é isso. O Dentes de Sabre é um personagem bastante difícil de combater. É justamente isso, em conjunto com a sua fome de destruição, que faz dele um dos vilões mais memoráveis e duradouros da Marvel. Por hoje ficamos por aqui. Antes de irem, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!